Vamos lá, pessoal, ó, eu preparei esses slides que estão aqui. Eu não vou falar muito sobre os slides, mas eu quero só deixar uma compreensão para quem está iniciando, quem nunca fez teologia, ou aqueles que já fizeram teologia, aqueles que já fizeram curso, alguma coisa. Então, eu vou deixar aqui, através desses slides que eu preparei, para que vocês tenham pelo menos um pouco de noção daquilo que nós vamos desenvolver ao decorrer do curso, o que nós vamos aprender ao decorrer do curso, tá? Então, o primeiro slide que eu coloquei aí, ó, Bíblia e os seus idiomas. Para quem, de repente, tiver com dificuldade por causa da luz de ler, está escrito lá, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento tem a maior parte escrita em hebraico. Os maiores trechos escritos em aramaico são os de Esdras, capítulo 4, versículo 8, a seguir até o verso 18, Esdras, capítulo 7, verso 12 ao 26, Daniel, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 7, e depois o verso 28. O Novo Testamento foi totalmente escrito em grego. Embaixo eu coloquei curiosidade sobre o assunto. Hoje em dia, a Bíblia completa está disponível em mais de 700 idiomas. O Novo Testamento em mais de 1.500 idiomas em todo o mundo. Então tá, primeira parte desse estudo de hoje, eu quero falar sobre os textos originais, isso é, os idiomas a qual a Bíblia foi escrita. Se você quiser depois anotar, esse vídeo eu vou depois colocar ele no YouTube, eu mando o link para os alunos, eu posso colocar privado lá e mandar só para os alunos no WhatsApp. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: no hebraico, no aramaico e no grego, tá? Existe uma curiosidade grande sobre esse assunto, porque se a gente for olhar a questão, por exemplo, de antiguidade, qual é o idioma mais antigo desses 3? Tá? Vocês têm noção de qual dos 3 idiomas é o mais antigo? Hã? O grego? Não, não é o grego. Vamos lá, alguém tem mais uma ideia? O aramaico, exatamente. O aramaico é o idioma mais antigo. Porém, o aramaico, nós temos uma Bíblia hoje que foi encontrada, vamos dizer assim, os manuscritos antigos do aramaico, porém, a Bíblia em aramaico, ela não está disponível, por exemplo, para o nosso continente. Não está disponível. Hoje já existe uma livraria, tá, que disponibiliza, que é importado, no caso, a Peshita, que é chamada Bíblia em aramaico, e essa Bíblia em aramaico ela foi escrita naquela região da África. Os manuscritos mais antigos foram encontrados na região do continente africano. Tá? Por exemplo, talvez vocês já ouviram falar da Bíblia etíope. A Bíblia etíope ela contém 82 livros, diferente da Bíblia protestante, que tem 66 livros. Então, para vocês terem uma ideia, dentro dessa Bíblia etíope, que contém 82 livros, está contidos os textos em aramaico, tá? Que é chamada de Peshita. Depois você pode encontrar isso no Google e baixar ela gratuitamente em PDF. A Peshita, ela é toda escrita em aramaico. Por que que não se encontra tantos volumes da Bíblia escrita em aramaico? Vou explicar para vocês. Porque o aramaico em si era um idioma usado somente no ritual religioso, na liturgia do culto. Por exemplo, o povo judeu, eles só usavam o aramaico quando eles iam orar, quando eles iam ler os manuscritos, quando eles iam falar do eterno. Então, o aramaico não era um idioma muito usado. Por isso, não foi escrito muitos volumes em aramaico. Por isso, a Bíblia em si é mais encontrada no idioma hebraico, que é o idioma também falado em Israel, e também no grego, que era um idioma universal nos dias de Jesus, por exemplo, que era usado, né, pelo Império Romano e por todo o continente europeu. Então é importante a gente entender isso. E da onde surgiu, por exemplo, o idioma aramaico?
Da onde saiu o aramaico? Vocês vão se lembrar agora de um patriarca da Bíblia chamado Abrão, ou Abraão. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, ou Abrão, como vocês conhecem, ele era arameu. Ele habitava na Mesopotâmia, em um território onde era chamado o território dos arameus. Então, como Abraão era arameu, o idioma falado naquela região era o aramaico. Tá? Depois do aramaico surgiu o hebraico. Tá? O hebraico se tornou uma língua falada por todo o povo de Israel, pelo povo judeu e pelo povo hebreu. Né? Até parece estranho, hebreu, judeu, né? Israel. Esses nomes eles foram surgindo ao decorrer da história da Bíblia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, uma informação. Quando o povo de Deus, né, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, estava no Egito, eles não eram chamados de judeus, e muito menos de israelita, tá? Quando o povo habitava lá no Egito, lembra do cativeiro egípcio? Quem já leu isso na Bíblia vai ter facilidade. Aqueles 400 anos que a descendência de José, de Jacó, de Isaac, de Abraão viveram no Egito, eles eram chamados de hebreus. Tá? Aí eles saíram do Egito, porque Deus tirou eles do Egito, levou eles 40 anos pelo deserto até chegar na terra da promessa, e quando chegaram na terra da promessa, deixaram de ser chamados de hebreus e passaram a ser chamados de Israel. É aí que surge o termo Israel. Eles deixaram de ser hebreus e chamaram eles de israelitas, de Israel. Depois que eles possuíram a terra da promessa, veio o período da monarquia. E o termo judeu só vai acontecer depois que Salomão morre, filho de Davi, e o filho de Salomão, que era Jeroboão, veio a reinar. E ali houve uma divisão nas 12 tribos de Israel. A nação de Israel era uma nação tribalista, né, formada por 12 tribos, e naquela divisão, no reinado de Jeroboão, se dividiu em 2 reinados, em 2 reinos. O reino do norte, que era chamado de Israel, e juntamente com o reino do norte, foi as 12 tribos ali que se dividiram, 10 tribos foram para o norte, acompanharam os reis que sucederam um após o outro no reinado do norte, em Samaria, que era Israel, e 2 tribos ficaram no reino do sul, que era Judá. A tribo de Judá, aquela meia tribo de Manassés, a meia tribo de Efraim, que eram os 2 filhos de José, e aí se formou o reino do sul na Bíblia. Então eles passaram a ser chamados do quê? De judeus. Quem habitava no reino do sul era judeu, quem habitava no reino do norte era israelita. E isso até hoje, nos dias de hoje. Se você for para Israel, existem aqueles que são denominados Israel, israelita, e aqueles que são denominados judeus, que habitam na região sul, né, que tinha por sua capital Jerusalém. Então, todo judeu que nasce em Jerusalém é judeu, mas quem nasce em Samaria ou em qualquer território do Reino do Norte é chamado de israelita. Diferente do Brasil, né, que quem nasce no Brasil é brasileiro. Não é assim? Nasceu no Brasil é brasileiro. Lá em Israel, não. Depende da região que você nasce. Outra coisa que nós precisamos entender aqui, olha. O hebraico já é um idioma que veio depois. Porque quando Israel vai para o Egito, ele sofre o quê? A influência das nações. Isso é, a influência das nações vizinhas, das nações pagãs. Israel se envolveu com aquela trajetória de 40 anos caminhando pelo deserto depois de sair do Egito. Além do Egito, Israel se envolveu com nações vizinhas. Por exemplo, os filisteus, os amorreus, os heveus, os heteus, enfim, foram mais de 16 nações que Israel teve contato ao longo da história. Então, essa influência de contato com as nações se difundiu
do idioma ciro-fenício, que era o idioma que os filisteus falavam, que é também o idioma que é falado hoje na Palestina. Esse idioma é chamado de hebraico, tá? O hebraico é uma mistura do aramaico com o sotaque das nações vizinhas. Isso é, hoje, dentro de Israel, para vocês terem ideia, Israel é cercado por pelo menos 9 nações, pastor. A Jordânia, a Cisjordânia, o Iraque, a Síria, a Palestina, que é onde fica a faixa de Gaza. Então, a influência dessas nações vizinhas se difundiu o quê? O idioma que nós chamamos de hebraico. O hebraico, aonde mais de 95% do Antigo Testamento, mais de 95% é escrito em hebraico, tá? Então, para vocês terem uma noção na questão teológica, nós temos 3 idiomas em evidência. A Bíblia foi escrita em hebraico, em aramaico e grego, visto que o Novo Testamento sofreu a influência do quê? Do Império Grego-Romano. Porque nos dias de Jesus, Israel estava sob o domínio dos romanos. E os romanos falavam o idioma o quê? O grego koiné. Então, o idioma mais falado, né, hoje no mundo se fala da influência do inglês, né, que é um idioma universal, mas nos dias de Jesus, o idioma universal era o grego, a cultura grega, tá? Então, o que nós temos que entender é que o Novo Testamento é escrito exatamente por isso, que era um idioma falado em todo o território. Em todas as nações vizinhas, as pessoas conheciam o grego, falavam o grego. Então, essa influência do Império Romano na cultura judaica levou o Novo Testamento a ser escrito em grego. Outra coisa que vocês precisam anotar aí, para conhecimento de vocês, quanto tempo levou para a Bíblia ser escrita? Tá? Se vocês quiserem anotar, a Bíblia demorou cerca de pelo menos 1.600 anos para ser escrita, nesses 3 idiomas. E ela foi escrita por 40 autores. Olha que coisa extraordinária. 40 homens, né, escreveram a Bíblia, inspirado pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito do Senhor, num período de 1.600 anos. Né? Tanto que a palavra Bíblia, ela vem de biblioteca. É conjunto de livros, é um rolo de livros. Então, é importante você anotar isso. Saber que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego, no período de 1.600 anos, tá? Nesse post que eu coloquei aqui nesse slide, tem algo muito interessante. Olha, a Bíblia completa, ela está disponível hoje, nos nossos dias, tá? Essa informação é para os nossos dias, em 700 idiomas. Então, você vai encontrar a Bíblia em 700 idiomas, a Bíblia completa. O Novo Testamento já foi escrito em mais de 1.500 idiomas. Dá para ter uma ideia de como a Bíblia é um livro sagrado, de como a Bíblia é um livro inspirado por Deus, porque nenhum outro livro na história da humanidade foi traduzido para tantos idiomas. Não há, você pode pesquisar depois no Google, não existe um livro, nos dias de hoje, em pleno século 21, não existe um livro que fora traduzido para mais de 1.500 idiomas. Não existe um livro completo, como um conjunto de livros, uma biblioteca, como a Bíblia é assim definida, que foi traduzida completamente, uma biblioteca inteira, em mais de 700 idiomas. Isso já demonstra a veracidade da Bíblia. Isso já demonstra o quanto a Bíblia é sagrada. Por quê? Ela é considerada um livro tão sagrado exatamente por esse motivo. Porque se ela não fosse um livro tão sagrado, ela não teria sido traduzido para tantas nações, para tantos idiomas. Hoje você encontra a Bíblia, para vocês terem uma ideia, até em idioma indígenas. Por exemplo, o Novo Testamento no Brasil, ele foi traduzido para mais de 10 línguas indígenas. Tem Guarani, tem Caigangues, se fosse falar aqui, tem diversos idiomas, até o próprio idioma indígena
já tem hoje a Bíblia, pelo menos o Novo Testamento, completo, traduzido para aquela tribo. Então isso demonstra o quanto a Bíblia é um livro sagrado. Passa para o próximo slide. Ali eu coloquei sobre as linhas teológicas. Quando se fala de teologia, as pessoas talvez tenham essa dificuldade de entender que a teologia em si, ela tem várias linhas, várias vertentes, várias ramificações. Então, por exemplo, quando você vai lá falar para alguém, eu estou fazendo teologia. Se você falar isso para alguém que é formado em teologia, ele vai te perguntar, mas que teologia você está fazendo? Por quê? A gente vai ver ali, a teologia ela pode ser sistemática, a teologia ela pode ser bíblica, ela pode ser exegética, ela pode ser prática e ela pode ser histórica, tá? Então, quando você fala assim, eu estou fazendo teologia, a gente tem aquelas ramificações. Que tipo de teologia eu estou estudando? Eu estou estudando uma teologia sistemática, eu estou estudando uma teologia bíblica, eu estou estudando uma teologia exegética, eu estou estudando uma teologia prática ou uma teologia histórica. Não sei se dá para ler ali, não sei se o Daniel está conseguindo enxergar, acho que aí é mais difícil, né? Enxergar por causa da luz. Eu vou ler ali para vocês, a teologia, por exemplo, sistemática, é aquela que engloba, tá, ramos como a teologia doutrinária, a teologia dogmática, a teologia filosófica. O que é isso? A teologia sistemática, ela pode ser filosófica, ela pode abranger a filosofia platônica, a filosofia, por exemplo, dos filósofos, né, que viveram na época de Cristo. Então, quando se fala, eu estou estudando teologia sistemática, ela pode ser uma teologia filosófica. Na teologia sistemática, você estuda filosofia. Olha que legal, tá? Outra coisa que eu posso definir ali, a teologia sistemática, ela também é dogmática. O que é dogma? Quem sabe o que é dogma? Vamos lá, dogma. Quais são os dogmas, por exemplo, da igreja? Dogma é uma crença. Por exemplo, eu vou dar um dogma do catolicismo aqui. Um dogma que no meio protestante não existe, tá? Por exemplo, quando a pessoa morre, ela vai para onde? Para o purgatório. Isso é um dogma. Então a teologia sistemática estuda dogmas também, tá? Estou dando um exemplo. Outro dogma, por exemplo, da Igreja Católica. Vou usar a Igreja Católica aqui, que aí fica mais fácil, né? Poderia usar outras religiões, mas vamos usar aqui o catolicismo em si. Por exemplo, na Igreja Católica tem a Eucaristia, que é diferente da ceia, ou Santa Ceia, que o protestante faz. Isso é um dogma da Igreja Católica. A Eucaristia é um dogma, tá? Estou dando um exemplo. Outra coisa, por exemplo, o batismo de criança, né? Tem o batismo de criança na Igreja Católica. É um dogma do catolicismo. A confissão é um dogma. Quando você vai lá confessar para o padre, é um dogma. Então a teologia sistemática ela está fundamentada no quê? Nessa questão filosófica, dogmática, tá? Outra coisa que ali aparece, que a teologia sistemática também agloba, né, que ela pode inserir a doutrina. Lembra que eu disse aqui? Doutrina. O que é doutrina? O que é doutrina? Vamos lá. Me ajuda aí, gente. Alguém tem uma ideia? Uma regra? Aí, uma norma? Um ensinamento? Tá? Por que a teologia sistemática ela se volta para o sistema doutrinário? Porque nem toda doutrina é bíblica. Está entendendo? Nem toda doutrina é bíblica. Tem muitas igrejas, e vamos falar agora do nosso povo, que aqui nós somos cristãos, nós somos protestantes. Por exemplo, existem diversas igrejas hoje no Brasil, não vou dizer nem no mundo, que se denomina igreja evangélica, protestante.
E aí você vai numa igreja, o pastor fala assim, ó, lá, aqui na nossa igreja você não pode usar boné. Né? O irmão está de boné ali, não pode usar boné. Isso é uma doutrina. Mas ela é bíblica? Sim ou não? Não. Está escrito na Bíblia que alguém não pode usar boné? Não está. Mas naquela igreja é uma regra. Então a teologia sistemática vai estudar essa doutrina. E ele vai identificar se ela é bíblica ou se ela não é bíblica. É assim que você define, entendeu? Uma doutrina, se ela é verdadeiramente bíblica ou se ela é uma heresia, ou se ela é uma ideia, ela é uma fantasia. Aí aquele líder religioso, para convencer as pessoas que ele está certo, que usar boné é pecado, né, Daniel? Vou usar assim esse termo, tá? Até estou usando vocês aqui, que é bom para vocês entenderem. Ele vai dizer assim, não, mas Deus me revelou. Deus me mostrou. E aí a pessoa que tem medo, né? Medo de Deus, né? Não tem temor, tem medo. Ele acredita que aquilo ali é realmente uma doutrina que vem de Deus, porque se Deus revelou é de Deus. Mas aí que a teologia sistemática, ela vem para desmascarar a falsa doutrina. Por quê? Deus não pode revelar algo que vai contra a sua palavra. Deus não pode revelar, isso é uma regra da Bíblia. Deus não pode revelar algo que vai contra aquilo que ele já disse. Está entendendo? Então é aqui que a doutrina da questão sistemática, ela é bom ser estudada. Porque quando eu estudo teologia sistemática, nós vamos estudar mais para frente um pouquinho sobre isso, você vai identificando o que é bíblico e o que não é. E se não é bíblico, não tem serventia para nada. Está entendendo? Pode até parecer bom aos olhos, né? Paulo fala isso também lá em Colossenses 1,16, a partir do verso 16, 17 ali, que tem doutrina que até parece bem aos olhos, até traz algum tipo de satisfação da carne, mas não serve para nada, Paulo fala, a não ser para aqueles que a colocaram como doutrina. Porque aquele que colocou como doutrina algo que não é bíblico, ele vai se satisfazer em ver o outro obedecer a ele, mas não a palavra. Você está entendendo? A falsa doutrina, ela só satisfaz o líder que está ensinando, porque ele olha e fala, eu falei para não fazer, fulano não fez, sem nenhuma base bíblica. Então quem se satisfaz em ver o outro obedecer a ele e não a Bíblia, é aquele que ensinou a falsa doutrina. Deu para entender ou não? Então por isso que nós vamos aprender ao longo do curso. Outra coisa, vamos lá. É uma disciplina, a disciplina da teologia de Cristo, que formula uma descrição ordenada racionalmente. Aqui eu não estou conseguindo ler. Racionalmente, aqui melhor. Coerente da fé e da crença de Cristo. Quer dizer, a teologia sistemática, ela te leva a ver a Bíblia de um lado racional. Não é só o lado espiritual. Tá? Então, hoje eu estou só trazendo uma explicação aqui no início, já nós vamos começar a aula, aqui é só uma explicação. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia, ela não pode ser vista somente como um livro espiritual. Se você só vê e lê e estuda a Bíblia no contexto espiritual, você não está lendo a Bíblia de forma racional. Porque eu não posso espiritualizar todo o texto. Está entendendo? Eu até conto uma historinha, para vocês quebrar o gelo, de um irmão que ele tinha o costume, Jonathan, de abrir a Bíblia de olhos fechados e falar, onde cair hoje é que Deus está falando comigo. Tipo jogo de Mega Sena, assim, sabe? Aquele camarada que acha que a Bíblia é o livro da sorte, né? Aí fecha o olho, vou pôr o dedo. Aonde cair, Deus está falando comigo. Aí ele fazia isso, sempre dava certo. E aí ele falou, viu? Isso que é bom ser espiritual. Aí um dia ele orou e falou, aonde cair, Deus? Hoje é o que o Senhor, eu preciso de uma resposta. O que o Senhor quer para a minha vida? O que cair hoje eu vou fazer. Aí ele abriu o olho e colocou o dedo, ele fechou o olho e colocou o dedo. Quando ele abriu o olho, estava escrito assim, e Judas pegou uma corda e foi se enforcar.
E aí? Vai pegar a corda e vai se enforcar? Né? Então, é que nem a história de uma irmã que fazia a mesma coisa. Aí um dia ela estava grávida, ela falou assim: Deus, eu vou fechar o olho e o Senhor vai revelar o nome do meu filho. A hora que eu colocar o dedo, vai cair em cima. Quando ela abriu, estava escrito Satanás. E daí? Né? A gente brinca, mas tem gente assim, irmão. Por quê? Nós temos que ser racional. O que é ser racional? É entender o que você está lendo, é compreender o que o autor quis dizer, o que realmente a Bíblia quer dizer. Então, a teologia sistemática ela ajuda a você compreender de forma racional, coerente, as crenças cristãs. Ela se reúne nas informações extraídas de pesquisa, a teologia organizada, que explica, entre parênteses, as contradições. Tá? Isso aqui é extraordinário. Eu escrevi isso aqui para vocês terem uma ideia do que é teologia sistemática. Ela mostra o que é contraditório, né? Porque o ateu lá fora, ele vai querer questionar a Bíblia. O ateu sempre ele vai buscar uma pergunta, né, para tentar questionar as escrituras. Então a teologia sistemática, ela quebra essas contradições, né? Porque você já deve ter ouvido lá fora que a Bíblia tem contradição. Ah, porque a Bíblia é contraditória. Será mesmo que a Bíblia é contraditória? A teologia sistemática mostra que não, entendeu? Por quê? Você não pode isolar um versículo da Bíblia sem buscar resposta no todo. Quer dizer, a Bíblia ela contém os seus livros, os seus escritos. Então ela sempre terá a resposta para aquela pergunta, talvez não naquele texto que o ateu questiona, mas em um outro texto. A resposta sempre estará na Bíblia, tá? Aí eu vou terminar aqui. Aqui diz assim, ó, e com isso fornece a grande sistemática a explicação, ou ela se torna um sistema explicativo. Essa é a teologia sistemática. Aqui, a teologia bíblica. Eu não vou nem entrar aqui, nem vou ler, nem precisa citar. A teologia bíblica é a teologia que se baseia nos textos, tá? Nos textos originais. Isso é a teologia bíblica, é o que nós vamos começar a estudar a partir de hoje. Teologia bíblica. A Bíblia, por ser as escrituras sagradas, ela se explica por si mesma, tá? Então nós vamos falar da teologia bíblica. Depois nós vamos estudar mais para frente teologia sistemática. Pode passar o próximo slide, eu não vou nem ler ali. Lá está escrito, ó, como você já sabe, ou deve saber, a Bíblia foi escrita por 40 autores, já falei aqui, em um período de 1.600 anos. Quando começou a ser produzida, usava-se tábuas de barro, peles de animais, papiro e até mesmo cacos de cerâmica. O Antigo Testamento é composto de 39 livros, estava compilado desde cerca de 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, o Antigo Testamento já estava ao seu todo escrito, já estava compilado 400 anos antes de Jesus existir. Então, quer dizer, antes de Jesus nascer, 400 anos, nós já tínhamos o quê? O Antigo Testamento. Tá? 400 anos antes da vinda de Jesus, já existia o Antigo Testamento. Ali eu coloquei 39 livros, mas lembrando que o Antigo Testamento, para o judeu, para o israelita, ele contém 24 livros, tá? Não 39. Mas é os mesmos 39. Parece estranho, né? Mas é que, por exemplo, quando a nossa Bíblia foi traduzida, ela não aumentou, não. É que livro de 1 Reis e 2 Reis, para o judeu é livro dos reis. Então não tem essa divisão de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Era somente um livro, tá? E a gente vai ver isso até na história da Bíblia. Uma coisa que talvez poucos sabem, lá na antiguidade, o livro de Jó, né? Você já leu o livro de Jó? Quem já leu aqui o livro de Jó? O Jó já sabe quem é o Jó da Bíblia. O livro de Jó fazia parte do livro dos Salmos, tá? Depois que foi dividido, tá?
Ele é o livro mais antigo de toda a Bíblia e ele fazia parte dos Salmos. Por quê? O livro de Jó ele foi escrito em forma de cânticos. Porém, os cânticos que estão lá no livro de Jó são cânticos dramáticos, né? De alguém que está sofrendo, de alguém que sofreu perca, de alguém que está, né, passando por um momento de... Mas ela foi escrita, o livro de Jó, todo em forma de cântico. Pode passar para o próximo. O Novo Testamento foi escrito todo em grego, né? Eu já falei aqui. O Novo Testamento foi escrito em grego, conforme dados históricos, arqueológicos, e o testemunho interno da própria Bíblia, o ambiente linguístico de Jesus, dos primeiros cristãos, era poliglota, sendo utilizado simultaneamente o grego, o aramaico, e em menor grau o hebraico e latim. Tá? Pastor, você não quer ir lá atender o rapaz? Então... Vamos lá, senão tira o foco do pessoal. Tem que fechar. O Novo Testamento, ele foi escrito todo em grego, tá? Todo em grego. Já falei aqui, né? Não vou ficar repetindo para vocês. E com isso, foi influenciado, tá? A cultura grego-romana também no primeiro e segundo século. Passa para mim para o próximo. Aqui está, tá? Eu estou hoje só trazendo uma explicação do que nós vamos aprender. Lembra que eu disse que a teologia tem várias ramificações, né? Várias vertentes. Então, pastor, nós vamos aprender aqui teologia judaica, tá? Ao longo desse curso. Nós vamos aprender teologia reformada, que é a teologia calvinista, tá? Depois eu vou explicar isso com o tempo. Teologia arminiana, que é o arminismo, tá? Nós vamos se deter nessas três vertentes teológicas, tá? Por que eu coloquei aqui em primeiro lugar a teologia judaica? Lembra que eu disse que a Bíblia foi escrita por judeus, por israelitas, por hebreus, né? Então, nós não temos que ter uma ótica, por exemplo, das Escrituras, uma ótica fora do contexto original, tá? Eu não posso interpretar a Bíblia, por exemplo, dentro da cultura brasileira que sofreu uma influência dos europeus. Esse é o maior erro que os pregadores do século XXI cometem. Esse é um erro que os pastores cometem. Às vezes quer trazer a Bíblia para os dias atuais, interpretando a Bíblia a partir da nossa cultura. Eu não posso interpretar a Bíblia a partir da nossa cultura. Por quê? Senão eu não vou entender o que a Bíblia está dizendo. Está entendendo? Então nós temos que conhecer um pouco da cultura judaica. Lá que coloquei a Torá, que é, né, a lei, o Antigo Testamento, chamado Taná também. A Bíblia hebraica corresponde aos 5 primeiros livros do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, enfim. Então, quando se fala de Torá, por exemplo, do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Por exemplo, a lei em si, vou falar mais devagar para vocês entenderem, às vezes eu falo rápido, ela contém 613, tá? Mandamentos. 613 mandamentos que foi dado ao povo judeu. Então, aonde você vai encontrar no Antigo Testamento esses mandamentos? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, aí você vai ver ali Levítico, Números, Deuteronômio. Então, essas leis, esses princípios foram dados nos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então, por exemplo, pastor, como é que eu vou entender a Bíblia? Qual é o primeiro passo para ter uma compreensão realmente da Bíblia, né? Uma compreensão profunda? É eu entender a Torá, é eu entender o Antigo Testamento, é eu entender os 5 primeiros livros da Bíblia, é eu entender o que está escrito no texto original, é eu entender o que a cultura da época vivia. Você imagina, 40 homens que escreveram a Bíblia, nenhum conhecia o outro, geralmente a maioria não se conheceu. Né? Por exemplo, Isaías não conheceu Ezequiel. Isaías viveu 200 anos antes de Ezequiel. Isaías não conheceu Daniel, Daniel. Não conheceu porque ele nasceu 200 anos depois de Daniel. Só que há uma concordância. Mesmo Isaías não conhecendo, Isaías profetizou o cativeiro babilônico
E Daniel viveu, e Ezequiel viveu no cativeiro babilônico. Então eles viveram o cumprimento de uma profecia dita por Isaías. Então isso que é extraordinário. A Bíblia, embora foi escrita por autores diferentes, ela está em plena concordância, tá? Então nós vamos aprender um pouco sobre cultura judaica, calvinismo, né? Que surge lá no ano 1400, quase 1500, tá? Que surge a primeira doutrina calvinista, depois João Calvino, em 1600, que vai estabelecer a doutrina teológica reformada calvinista. Depois, alguns anos depois de João Calvino, né, vai vir Armínio, né, Jacob Armínio, que é também um teólogo, que vai estabelecer o que nós chamamos de teologia pentecostal, tá? Então nós temos ali uma teologia judaica, uma teologia reformada, calvinista, e uma teologia arminiana pentecostal. Pode passar o próximo. Aí é eu, né? E já foi. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos aí? Então vamos para a Bíblia, né? Agora hoje nós vamos começar a aula. Tem aí uns 40 minutos. Essa só foi a introdução para vocês entenderem. E nós vamos começar pelo começo. Não tem como começar pelo fim, né? Abra sua Bíblia no começo. Gênesis capítulo 1. Tem alguma dúvida? Vocês podem interromper, perguntar, tá? Às vezes é primeira aula assim, né? Faz uns meses que eu não estou dando uma aula, às vezes eu falo muito rápido. Gênesis capítulo de número 1. Pode perguntar. Tá, vamos. Tá. Hoje nós temos muitas versões da Bíblia, né? Infelizmente, alguns acham que isso foi para melhor. Eu, como professor, não acho, né? Não vou falar nome de Bíblias aqui que eu não aconselho ter, mas eu posso dizer para vocês que existem algumas Bíblias que são bastante interessantes, tá? Para quem gosta de estudar os textos traduzidos a partir do original. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos a Bíblia King James 1611, tá? É uma Bíblia boa, tá? Foi uma tradução para o rei James, né? A Bíblia King James é boa. Uma outra Bíblia, uma Bíblia que eu uso para estudo, que eu acho excelente, tá? Que é indicada por muitos professores de teologia, é a Bíblia Jerusalém, a Bíblia católica. Sabe aquela Bíblia antiga que os nossos pais, quando estavam no catolicismo, ou alguns que têm os pais no catolicismo, que é enorme, grandona, gigante, né? Existem versões dela menor, mas é uma Bíblia muito boa, a Bíblia Jerusalém. Por que eu falo que ela por que eu falo que ela é boa? Ela tem os livros a mais que a Bíblia protestante. Porém, a tradução dela é mais aproximada dos textos originais. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria falar. Existe uma regra na faculdade que é muito raro um professor falar o que eu vou falar, mas aqui eu vou falar abertamente, tudo para vocês. Hoje, uma Bíblia comum, ela contém mais de 7.000 erros. Tá? Uma Bíblia comum tem mais de 7.000 erros. Essas Bíblias que eu estou indicando, elas têm um pouco menos, 2.500 erros. Tá? Por que eu vou dizer para você? Mas tem gente que vai defender que não tem erro de tradução. Tem. Por quê? Quando você vai traduzir uma Bíblia, você precisa adaptar para outro idioma. Isso é normal acontecer. Por exemplo, existem palavras que nós falamos hoje que não existia nos tempos em que os profetas existiram. Por exemplo, existe avião na Bíblia? Não existe. Avião foi inventado agora, né? Um pouco mais, não sei, 100 anos. Avião, é isso? Então não tem avião na Bíblia. Por exemplo, bicicleta. Tinha bicicleta nos dias de Jesus? Você vai encontrar alguma... Então não. Então, conforme o idioma, a Bíblia vai sendo traduzida, ela precisa ser adaptada.
aquela palavra é uma adaptação para aquele idioma. Pode ver que até no português, não sei se é a cada 10 anos, eu não sei dizer com exatidão, mas quantos anos vai, mas conforme os anos vão passando, vai se mudando o idioma. Então, aqueles que são letrados, eles têm que adaptar uma palavra, tira um tio, coloca um acento, enfim, tira uma letra, coloca uma outra letra. São adaptações da linguística. Só que o que acontece? Quando eu adapto um idioma para aquela língua mais antiga, semítica, que no caso as línguas que a Bíblia foi escrita, é um idioma semítico, mais antigo, de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Quando eu faço essa adaptação, eu perco o sentido da palavra original, tá? E aí você fala assim, mas Ederson, tem como você me mostrar alguma coisa? Tem, quer ver? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, já que o Daniel tocou nisso. Todo mundo abre a Bíblia aí para mim, vamos colocar Romanos capítulo 8 aí, quer ver? Romanos 8. Nós vamos comparar as versões da Bíblia que está aqui. Vocês vão ver que legal. Romanos 8. 8, verso 1. Ó, vamos começar aqui pela benção aqui. Ela vai ler, aí o Jonathan vai ler. Depois, Não enxerga na Bíblia. Olha lá, vamos começar aqui, quer ver, ó? Não quero que você fale, não fala, porque aí senão, como vai para depois desse vídeo, se ele chegar na internet, depois as faculdades me puxam a orelha, entendeu? Tem coisa que, entendeu? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá, quer ver? Vamos lá, Jonathan, lê aí. 8, 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Tá diferente ou não tá? Isso não tem nem a Calma aí. parte da carne? Não tem? Você viu, não? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Aqui a minha tá agora, hoje já nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Tá. A minha é, portanto, agora Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha lá, o irmão que está com a Bíblia, pode ler para nós? Na sua? Então, portanto, já não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito, da vida do perdão, a lei do pecado. Tá bom, mas lá termina só os que estão em Cristo Jesus, né? Aí já é o verso 2. Daniel, na sua, tá a mesma coisa? O irmão, ele tá com o Daniel. O seu. Portanto, agora já não há Pastor? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão segundo. Vamos lá. Vocês perceberam aí que está faltando a metade de um versículo em algumas versões? Por exemplo, a Bíblia dela está escrita, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantas Bíblias aqui não tem essa palavra aí no texto? Aí aqui que eu vou dizer para vocês. Viu como é perigoso? Porque se eu leio Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e encerro, eu estou dizendo que a partir daí eu sou salvo mesmo que eu cometa qualquer tipo de pecado. Eu posso viver no pecado tranquilamente. Porque a minha Bíblia não está dizendo os que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Quer dizer, é uma condição. Essa salvação, essa condenação não vai existir se eu não andar segundo a carne. Mas quando a Bíblia não fala, eu estou isento. Exatamente. Então, eu estou só dando um exemplo. No longo do curso eu vou te mostrar outros textos piores do que esse. Tá?
Piores no sentido, não que esse texto seja pior, estou dizendo, textos que sofreram com a tradução e na hora de ser escrito, alguém deixou de escrever uma palavra, tem um texto que alguém escreveu a mais. Entendeu? Salmo 23. Sim, o Salmo 23 é a partir daí que nós vamos aprender hoje. Não é que foi escrito a mais, foi traduzido de uma forma segundo o pensamento do tradutor. Por exemplo, você pega o Salmo 23, lá está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra nada não está nos manuscritos. Então você não vai encontrar no hebraico, não vai encontrar no aramaico a palavra nada. Lá está escrito em hebraico: o Senhor é o meu pastor, no manuscrito, e não me falta. O que não me falta? O meu pastor, Deus. Se o Senhor é o meu pastor, ele não me falta. A palavra nada foi colocada por conta própria. Tanto que no hebraico está escrito lá, né? Adonai Roi Lo Ersá. Adonai Roi Lo Ersá. O Senhor é o meu pastor e não me falta. Aí quando o autor colocou nada, aí vem os pregadores, né? Herege. Nada te faltará, irmão. Não vai te faltar carro, não vai te faltar casa, não vai te faltar riqueza, não vai te faltar... Não. O texto não está dizendo isso. E muitas pessoas pregam errado, às vezes, por não saber. Está entendendo? Porque se a pessoa conhecesse o idioma original, ia dizer, não, a palavra nada não existe. Tá? Então, é a mesma coisa. Tem um texto no Novo Testamento em grego que muitos pastores usam sem saber. Não sabe. Por exemplo, quer ver aquele texto que Jesus está falando dos pássaros que não semeiam, né? Jesus está falando dos lírios que não... Aí fala assim, né? Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos manuscritos, nos códices, não existe a palavra demais também, foi acrescentada. Lá está escrito assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Por que essas coisas é diferente da palavra demais? Essas coisas é uma referência ao que Jesus estava dizendo antes. Jesus falou que os pássaros não semeiam, o Pai alimenta. Os lírios não fiam e se veste mais belo do que Salomão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aquele que busca em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, não vai faltar comida e vestimenta. É só as únicas coisas que Jesus prometeu. O resto, as demais, é invenção do homem. Está entendendo? Então não tem demais. Tanto que se você pegar, nós fosse abrir a Bíblia aqui, é que vai perder tempo de novo. No mesmo texto, em muitas Bíblias vai estar escrito demais, em outras Bíblias vai estar escrito essas coisas, não as demais. Então depende do tradutor. O tradutor, quando ele é fiel ao manuscrito, ele não vai colocar demais. Sim? Esse versículo, o Senhor é o meu pastor, ele me dá tudo que preciso. Aí é mais herege ainda. O cara estava possuído pelo Satanás quando ele escreveu isso. O Deus dele era um mamão, né? O dinheiro. Nessa hora, aí os outros falam assim: eu confio totalmente na Bíblia, eu confio totalmente nos manuscritos, na Bíblia não. Porque a tradução, ela sofre acréscimo. Próximo, tem gente que nunca percebeu o que Jesus disse. Jesus disse: ai daquele que tirar, e ai daquele que acrescentar, porque Jesus sabia que alguém ia tirar, ou alguém ia aumentar, acrescentar. E aí aquele crente religioso, que não é racional, ele diz: jamais, nunca ninguém mudou nada da Bíblia. Como não? Quer outro? Vocês querem que possa falar outro antes de começar aqui a aula? Outro, quer ver? Não fica bravo comigo, mas vamos lá, olha só. Quem lembra daquela passagem do tanque de Betesda, quando Jesus vai curar o paralítico, que estava ali há 38 anos? Vocês lembram? O texto lá diz assim: e um anjo descia do céu e movia as águas, e o primeiro que descesse era curado. Esse texto não tem nenhum manuscrito.
Quem colocou foi um papa chamado Leão. É verdade. No ano de 1570, no concílio de Macon, era uma crença judaica para tirar os mendigos da porta do templo, os doentes. Eles falavam, vai lá para o fundo, lá tem 5 tanques. Se vocês ficar lá, vai descer um anjo e vai movimentar as águas. Mas no texto original bíblico não existe. Tanto que se você pegar a Bíblia católica, Jerusalém, que eu citei, que é muito boa, por isso que eu amo a Bíblia católica, lá no rodapé da Bíblia católica, quando você lê essa passagem do tanque de Betesda, está escrito assim, acréscimo do Papa. O Papa achou legal essa mitologia e colocou na Bíblia. Aí quando você vai pregar, você fala, irmão, porque descia um anjo todos os anos, naquele... Não tem anjo. E aí você fala assim, mas por que colocaram o anjo? Eu vou explicar. Quer ver o primeiro confronto? Vocês querem ser confrontados, amém? Pode ser? Posso confrontar vocês? Posso? Então vai lá, o primeiro confronto, quer ver? Só volta para a próxima aula, se Deus quiser. E se eu falar isso, tem gente que talvez vai falar, eu não volto mais. Foi daí que a Igreja Católica criou o dogma que é tido por muitos crentes pentecostal, o dogma do anjo da cura. É a maior mentira pregada pelas igrejas. O anjo vai descer e vai te curar. Anjo não cura ninguém. Desculpa eu dizer. Isso é tirar a glória do nome de Jesus. Jesus disse, aqueles que quiserem ser curados, o que você faz? Colocarão a mão sobre os enfermos, orarão no meu nome, e o enfermo será curado. Agora não. Com a ideia da Igreja Católica de um anjo que movimentava as águas, que não é bíblica, agora tem anjo da cura. Irmão, fica tranquilo, o anjo vai descer, vai curar. E onde está na Bíblia? Pode procurar. De Gênesis Apocalipse não tem anjo curando ninguém. Anjo só traz a mensagem. Até para ser curado, o anjo desce e fala. Eu assisto diante de Deus, ele vai te curar. O anjo não. Não tem anjo da cura. Hoje tem anjo da cura, hoje tem anjo da chave, tem um anjo do envelope, tem um anjo da casa própria, tem um anjo para tudo. Essa parte ela é completa. Você vê, a própria Bíblia católica está dizendo que foi um acréscimo. Essa Bíblia é tão interessante que eu não sei o porquê, mas por algum motivo Deus tocou em algum padre ou em algum papa que foi crente, disfarçado de romano, e não deixou ninguém mexer na tradução dela. Tanto que eu tenho lá, pode ler, pode pegar a Bíblia Jerusalém e olhar no rodapé dela, está escrito lá, acréscimo. E todo teólogo sabe disso. Está entendendo? Então é importante a gente conhecer, por isso que eu estou falando do texto original. Como que você vai descobrir isso? Estudando hebraico, estudando grego, estudando aramaico. A única maneira de você não ser enganado, essa é uma realidade, dentro da teologia, é você conhecendo um pouco do texto original. Senão você é enganado. Você viu o que o pastor leu aí? O Senhor é o meu pastor e o quê? E tudo ele me dá? Como é que é? Não, ele leu ali outra versão. Outra versão. Tá de sacanagem, né? Se eu falar para você, eu vou dizer para vocês a pior Bíblia que vocês não devem ter. Essa eu tenho que falar. Não tenha. E não dá de presente para ninguém. A Nova Linguagem de Hoje. A Bíblia, Nova Linguagem de Hoje. Outros falam assim, eu vou dar a Nova Linguagem de Hoje, que é mais fácil para entender. Foge de todo o texto original, todo o conteúdo. Pastor, a Nova Linguagem de Hoje fala que Jesus era filho de José. Se Jesus era filho de José, então ele não é o Machia, não é o Messias. Ele não foi gerado do Espírito Santo. A Bíblia, a Nova Linguagem de Hoje, diz que Jesus tem uma tatuagem na coxa. E daí? O texto original não diz isso. Diz que está escrito sobre a coxa. Sobre acima. Acima na onde? Aí o texto mesmo responde.
na sua armadura. Quando ele vir montado no cavalo branco, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na sua armadura, sobre a coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Nova Linguagem diz assim: ele virá montado no cavalo branco e na sua coxa uma tatuagem escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou falando da Bíblia. Amém, irmãos? Vamos lá que eu quero ver se até 9h15 eu termino a aula de hoje. É só para vocês terem uma noção do que nós vamos aprender aqui ao longo do curso, né? O legal é que eu peguei uma Bíblia, que eu tenho várias lá, e a única que eu peguei não tem Gênesis 1, tá rasgada a página. Meu Deus! É verdade, a única página que não tem é que eu vou dar aula. Parabéns, né, meu amor? Isso é porque não verificou antes, né? Falta de vigilância. Olá! No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu sei que em toda a Bíblia vai estar isso aí, né? Acho que alguma versão vai estar no começo. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam não é nem sobre o versículo, tá? Não é nem a questão do versículo. É para vocês entenderem sobre questão de influência, tá? Influência grego-romana, tá? Não que eu quero que vocês passem a detestar a Igreja Católica por causa disso, mas a Igreja Católica é o grande causador de muitas heresias no mundo, de deturbar a palavra de Deus, infelizmente. E eu vou começar provando para vocês já logo no primeiro livro da Bíblia. Vocês vão perceber que o primeiro livro da Bíblia chama-se o quê? Como? Gênesis. Gênesis é um nome hebraico? Gênesis é um nome aramaico? Gênesis é um nome grego. E por que deram o nome de Gênesis para o primeiro livro da Bíblia, sendo que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico? Só tem 4 textos que nós aprendemos lá, que eu falei, no livro de Esdras, que são textos, pequenos versículos em aramaico. E aí alguém decide compilar a Bíblia e diz, não, o primeiro livro vai chamar Gênesis. Por aí vocês já vão entender essa questão de influência. Tá? A influência não só do idioma, mas da cultura grego-romana. Então, quando a gente pega a questão cultural para traduzir a Bíblia fora do seu contexto original, a gente acaba cometendo erros gravíssimos. Tá? Então, Gênesis significa o quê? Eu vou falar para vocês por que está errado, tá? Eu vou explicar isso aqui calmamente, tranquilamente, para todo mundo ouvir e entender. Gênesis significa o quê? Princípio ou começo. Tá? Então, Gênesis, no grego, é princípio ou começo. E qual seria o nome correto para o primeiro livro se foi escrito em hebraico? É bom que vocês vão aprender um pouco de hebraico. O nome correto seria Bereshit. Bereshit. Tá? Mas antes de eu falar sobre a questão do hebraico, desse versículo, eu quero explicar um pouco sobre a questão do livro do Gênesis. Quem escreveu Gênesis? Vocês têm ideia, não? Não vale olhar na Bíblia aí agora o autor. Sabe, pastor, quem escreveu Gênesis? Não foi ou foi? Não. Foi Moisés? Foi Moisés ou filho do pastor? Foi Moisés? Não. Foi Moisés, Jonathan? Foi Moisés, Daniel? Moisés, né? Foi Moisés, amor da minha vida. Ó, você viu? Declaração ao vivo. Foi? Foi, né? Foi Moisés.
Foi Moisés. Tá, mas vamos lá. Já que o pastor falou que foi Moisés, eu vou fazer a pergunta para o pastor. Pastor, e aonde ele estava quando ele escreveu Gênesis? Onde ele estava, Daniel? Ó, o Daniel tá afiado. Já foi meu aluno também, né? Covardia, né, Daniel? Estudou, né? O livro do Gênesis, escuta isso, gente. O livro do Gênesis, em especial capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Esses capítulos que tratam da doutrina da criação, foram escritos por Moisés, revelado no Monte Sinai, tá? Uma coisa que muitas pessoas não param para pensar, para meditar, né? Por exemplo, as pessoas acham que Moisés subiu um monte só para receber os mandamentos. Ah, Moisés subiu o Monte Sinai, Deus escreveu com o seu dedo as tábuas, né, de pedra, os mandamentos, as suas leis, os seus preceitos. Não, Moisés passou 40 dias e 40 noites, desceu, quebrou os mandamentos, subiu de novo, aí chega lá em cima, Deus escreve de novo, e os rabinos e os sábios dizem que ele desce, depois ele sobe de novo antes de morrer, antes de entrar na terra prometida. Então, se eu fosse colocar aqui, dentro da questão teológica judaica, tá? Histórica, Moisés subiu o monte 3 vezes. Não foi 2, foram 3 vezes. Então, são 120 dias de diálogo com Deus. Tá? 120 dias conversando com Deus. E eu acho que se nós tivéssemos a oportunidade, não que não tenha, mas a oportunidade que eu falo que Moisés teve de falar com Deus e ouvir da forma que Deus assim o falou com ele, o Eterno, talvez nós perguntaríamos a Deus as mesmas coisas que Moisés perguntou. Quem é que nunca pensou como uma criança ou como alguém que na nossa fase da inocência fica imaginando como Deus fez isso, fez aquilo, e se a gente tivesse a oportunidade de chegar em Deus e perguntar, a gente perguntaria: Deus, como é que o Senhor criou o sol? Como é que o Senhor criou a lua, as estrelas? Como que Deus criou os céus, criou os anjos? Então Moisés pergunta para Deus, e é por isso que ele escreve. Ele escreve aquilo que Deus responde para ele, né? Então, o Gênesis, capítulo 1, é tão poderoso que Deus está respondendo, talvez, algumas perguntas de Moisés, e ele está escrevendo aquilo que seria como curiosidade. Né? Como é que está escrito de Adão e Eva, e além de Adão e Eva só tinha Deus na história, e além de Deus a serpente, e a gente sabe disso. Quem estava lá? Então, Deus contou, ó Moisés, você quer saber como é que foi? Foi assim. E aí Deus começa contando e narrando para ele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse texto em português, ele é muito, eu vou dizer assim, ele é muito raso, perto do que realmente o texto original diz. Olha que coisa extraordinária. A gente lê lá, tá, no começo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas o texto em hebraico, ele é muito mais profundo do que isso. E é aqui que eu quero começar a aula para vocês começar a entender de forma original de como realmente foi escrito. Tá? Como que se pronuncia isso em hebraico? No hebraico está lá, Bereshit bara Elohim hashamai ve'et haaretz. Tá? Dá para repetir? Não dá não. Vamos lá. A primeira palavra que aparece aí, eu vou pausadamente pontuar no hebraico para a gente poder traduzir esse texto do português para o hebraico. Olha que legal, a gente vai inverter agora. Em vez de eu pegar o hebraico e traduzir para o português, eu vou traduzir o português para o hebraico e do hebraico para o português. Aí você vai entender a profundidade desse texto, e quem é pregador vai querer até pregar no domingo isso aqui, você vai ver. Aí, ó. Vai lá. No. Deixa eu definir. Essa palavrinha aí, tá? Eu não sou professor de letras, mas todo mundo sabe que a palavra no, ela está no artigo masculino.
tá? Vou usar o português aqui. Se tivesse na, a palavra na está no artigo feminino. Então, a palavra no está no artigo masculino. Agora, olha o que eu vou falar aqui para vocês. No hebraico, essa palavra no e na, ela só é definida quando o contexto dessa palavra, ou o texto dessa palavra, que vem, a palavra que vem depois, é uma referência ao homem. Por exemplo, a palavra a princípio aqui, se tivesse escrito homem, seria no. Se tivesse escrito mulher, seria na. Por quê? Porque ela só define quando o sexo ali aparece, seja masculino ou feminino. No hebraico, não existe isso. Tanto que a palavra no hebraico não é no, é em. Não tem sexo, porque ela vai fazer uma referência logo depois ao Criador. E Deus não é homem, e Deus também não é mulher. Você está entendendo? Então não pode existir a palavra no hebraico. Diferente do português. Deu para entender? Porque por mais que a gente fala Deus, a gente quando pensa em Deus, a gente pensa num homem. Um velho barbudo, né? Sentado, porque a gente vê que Jesus foi homem e tal. Mas Deus é espírito. Então eu não posso definir Deus como um homem. E nem como uma mulher. Está entendendo? Então a palavra que aparece lá no hebraico é a palavra em. Tá? Eu vou traduzir já do hebraico para o português. Em. A palavra princípio, nós falamos Bereshit. Você quer escrever ela? Bereshit. B-E-R-E-S-H-I-T mudo. Bereshit. 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 É S-H-I e o T mudo no final. Bereshit. B-E-R-E-S-H-I-T. Bereshit. Pegou o princípio? Não, agora que nós vamos agora que vem o mistério da teologia, da tradução. A palavra Bereshit, tá? Como se eu vou traduzir para ser rápido, por causa do horário que já está corrido. Ou se vocês quiserem, eu vou bem pausadamente. Pode ser? Pode ser até 9h15, pastor? Pode ser aula? Pode ser? Vocês topam até 9h15? Eu tenho 18 minutos. Então vamos lá. Bereshit. Você pode, se você desmembrar essas palavras, a palavra princípio no hebraico, que é Bereshit, você vai ter 3 palavras, tá? Por exemplo, vou usar aqui. A palavra B, ali, B de Berê, ela vem da palavra Rosh, tá? Que é cabeça, tá? Cabeça. Ish, lembra que termina Shit, mas a gente fala Ish em hebraico, vem da palavra homem, tá? Essa palavra Bereshit, você pode traduzir ela como cabeça ou homem, mas ficaria sem sentido você falando em homem, criou Deus em homem, não tem sentido, né? Horrível, né? Mas quando você muda a palavra para a palavra correta, que é cabeça, aí você lê em ou no, vamos colocar em português, cabeça, criou Deus os céus e a terra. Você fala, mas como assim em cabeça? Ou no cabeça? Ou se você quiser colocar no português, na cabeça, criou Deus os céus e a terra. Não muda o sentido? Então a palavra princípio ali, no texto hebraico, ela aparece como cabeça. Substitui a palavra princípio pela palavra cabeça no texto original. Como que vai ficar? Lê lá em português. No cabeça. Hã? Cabeça é termo feminino. Não. Vamos usar o no mesmo. Vamos lá, o artigo masculino. No cabeça. Hã? No cabeça. Lembra que eu falei que
que no hebraico não tem artigo masculino e feminino? Por quê? Quando se refere à cabeça, no princípio ali, você vai entender Gênesis 1 inteiro. O que Deus está falando para Moisés, e agora vem a explicação, por isso que vocês vão achar extraordinário, é que antes de Deus criar qualquer coisa, Deus criou primeiro na onde? Na cabeça. Então, como assim na cabeça? Vamos lá, vocês vão entender. Você trabalha com o que, Daniel? Como? Esquadrinhamento. Tem a ver com construção, né? Você já trabalhou de pedreiro, pastor? Então já foi pedreiro. O outro ali trabalha com acabamento, né? Digamos assim, esquadrilhamento é isso? Não sei. É, Daniel? Ah, janela. Então é acabamento. Então, olha aqui, agora vocês vão ficar fácil entender. Quando você compra um terreno, Jonathan, e você vai construir, o que você precisa para construir? Primeira coisa, antes de colocar qualquer tijolo, fazer qualquer buraco. Projeto, planta. Agora veja bem, a planta, o projeto, é o que vai definir o tamanho da casa. Quantos cômodos vai ter, aonde vai ser a entrada, não é? A planta não é assim? O cara vai lá, o engenheiro desenha. Ah, você quer uma casa com quantos cômodos? Ah, eu quero 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Ah, então são 5 peças. Aí ele vai desenhar. A partir do momento que a planta, ela está escrita, o projeto está escrito, assinado, a casa já existe ou não existe? Existe. Tanto que você hoje pode comprar uma casa na planta. Se ela não existe, como é que você vai pagar uma casa que não existe? Porque você confia que a planta, ela já é a confirmação da existência da casa. Se uma empresa te vende uma casa na planta e ela não constrói, ela é obrigada a devolver o dinheiro para você, ainda pagar os danos morais. Hoje, a maioria das casas você compra na planta, para comprar mais barato. Ela não foi construída, mas ela já existe. O cara te leva lá na empresa, mostra lá como que vai ser o prédio, o apartamento, a piscina, o playground e tal. Aí você fica lá, você sai de lá, nossa, vai ficar top. Porque você já acredita que a planta está ali. Então, quando a Bíblia diz no princípio, no hebraico, ela está dizendo que Deus já criou tudo dentro da cabeça dele. No cabeça, isso é, já existia aqui dentro. Porque a gente precisa entender que Deus não é como um homem. Isso aqui é extraordinário. O homem, as coisas só existem para o homem a partir do momento que elas são palpáveis. Por exemplo, se eu falar, pastor, essa cadeira aqui existe, ele vai dizer, existe porque eu estou vendo. Mas se eu falar que tem uma cadeira aqui de ouro, ele vai dizer, o Ederson está maluco. De ouro ainda? Tem, você não está vendo não? Para Deus é diferente, porque para Deus, antes de existir para um homem, tem que existir para ele. Então, as coisas, elas só são existentes para Deus porque elas já existem em Deus, dentro dele. Deu para entender, não? Por isso que a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Porque para Deus, as coisas existentes não precisam ser vistas pelos homens. Deu para entender, não? Quando você lê Gênesis 1, Deus não está criando nada. Deus já criou dentro dele. Tanto que você vai ver em Gênesis capítulo de número 2, que é a partir do capítulo 2 que Deus cria. Porque senão não tem sentido. Como assim não tem sentido? Eu vou explicar isso para vocês entenderem. Gênesis 1, 26, coloca aí. Ah lá. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine o homem sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tá, vamos lá. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, né? Os criou, a imagem e semelhança, tá.
Mas calma aí. Em Gênesis 1, 27, Deus criou o homem, sim ou não? Sim ou não? Não. Por que não? Porque lá em Gênesis 2, 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus criou alguém antes de Adão e Eva? Adão não existia. Adão só vai existir no capítulo 2, versículo 7. A mulher só vai existir no final do capítulo 2 e no capítulo 3 de Gênesis. Então, que loucura é essa, Deus criar um homem? É porque Deus está criando aonde? Na cabeça. É isso que nós precisamos entender. Mas Deus criou as árvores, os peixes, os répteis, Deus criou tudo primeiro dentro dele. É por isso que, quando a gente usa aquele termo religioso, diz assim, irmão, pela fé nós temos que chamar a existência. O que é chamar a existência? É trazer ao mundo visível, à realidade, aquilo que já existe em Deus. Você está entendendo? Por isso que Deus é Deus. Tudo já existia. A planta, o projeto, todas as coisas já existiam. É a partir daí que Deus vai trazendo a existência daquilo que já existia dentro dele. Agora veja bem, ele criou, volta lá no versículo 1, ele criou no cabeça, certo? Quem que é o cabeça? Quem que é o cabeça? Ninguém se arrisca. Põe aí João capítulo 1, vamos ver quem que é o cabeça. Capítulo 1. Olha lá. No princípio, olha lá, já é grego, olha lá. Aí vem a mesma passagem, João vai esclarecer Gênesis 1. No princípio era o verbo, ele vai dizer quem que era o verbo. E o verbo era... Olha lá. E o verbo estava com Deus e o verbo era... Você está entendendo? Então quem que é o cabeça? Jesus. Aí você fala assim, mas Jesus... O pastor já está rindo, já pegou no ar, né? Acende uma luz, né? Hã? Hã? Sim. Pastor, e o verbo significa o que na tradução? Então, a palavra verbo lá é bará. Bará no hebraico é a palavra. Então, na cabeça. Estava a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Deus era a palavra. Você está entendendo? Mas volta lá no Gênesis 1. Então, quer ver? Mas como é que eu vou falar que Jesus é realmente o cabeça? Vamos lá, coloca aí Colossenses capítulo 1. Acho que é o verso 18. Deixa eu ver se é o verso 18 ou 17. Olha lá o verso 18. O que está escrito lá? E ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. Ele é o primeiro de tudo. Tá vendo? Paulo vai esclarecer isso, olha lá. Ele é o cabeça do corpo. O corpo aqui está falando do quê? Vamos lá, irmãos? Tem crente aqui de 10 anos, irmão. Ele é o cabeça do corpo. Quem que é o corpo? Somos nós. Ser humano, nós somos o corpo. Corpo da igreja lá. Somos nós. É o princípio, é o cabeça, é o primogênito dentre os mortos. Por que o primogênito dentre os mortos? O primeiro homem, entendeu? A ressuscitar para viver eternamente. Tá? Alguém vai dizer, mas espera aí, Elias, né? Não morreu. Enoque não morreu. Eu vou ter uma aula que eu vou tirar só para falar sobre isso aí. Será que eles não morreram mesmo? E ele, olha lá, para que ele em tudo tenha a preeminência. Está entendendo? Então, nós aprendemos aqui que o cabeça é Cristo. Vamos lá. Deus criou tudo para ele. Aí não preciso nem usar o texto, né? Vocês vão lembrar daquele texto que Paulo fala assim, por ele,
para Ele, sem Ele, tudo para Ele. Lembrou do texto? Não? Quando Paulo fala que por Ele, para Ele, são todas as coisas. Por Ele e para Ele. Amém? Vamos lá em Gênesis capítulo 1, para mim começar a concluir. No princípio, então, na cabeça criou, tá? A palavra criou aqui é bará, tá? E é interessante, tá? Que eu tenho que citar para vocês, a palavra criou, a palavra bará, ela só pode ser usada para Deus, tá? Só para Deus. Quando você ouvir essa palavra bará, Elohim, é um termo usado de criação só para Deus. Por exemplo, o homem não cria nada. Você sabia disso? Não é que Deus criou tudo. É que, ó, por exemplo, tem gente que fala assim, Santos Dumont criou o avião. Não criou. Por quê? Nós vamos definir isso teologicamente. Até a ciência concorda com isso. Por que o homem não cria? Porque o homem, para criar alguma coisa, ele precisa da matéria. Por exemplo, eu, para fazer uma casa, um barracão como esse, eu preciso do tijolo, do cimento, do ferro, eu preciso da mão de obra, preciso da terra. Deus é o único que pode usar a palavra bará, porque Deus não precisa do tijolo para fazer a casa. Deu para entender ou não? Deus não precisa. Por exemplo, existe um termo no aramaico, na peshita, que os mágicos do Oriente, Daniel, usaram esse termo. E teve uma época até que saiu na internet, escuta isso que vocês vão dar risada agora. Saiu na internet uns vídeos e os crentes religiosos pegou, né, esse vídeo aí, e eu vi muito crente religioso e eu dava risada, porque eu já tinha estudado, não por desprezo, mas eu ria, porque os crentes religiosos falavam assim, eu assisti lá no YouTube um pastor falar que a gente não pode falar a palavra abracadabra. Quem já ouviu falar abracadabra? Que abracadabra significa invocação do demônio. Abracadabra significa invocação do Satanás. Mas você sabia que na peshita, em aramaico, a palavra criou lá, traduzida para o português é abracadabra? Por isso que os mágicos do Oriente usam essa palavra. Só que o que difere dos mágicos do Oriente? O mágico, para tirar o coelho da cartola, ele precisa do coelho e precisa da cartola. Deus não. Deus tira coelho sem ter cartola. Entendeu? E Deus tira coelho sem ter coelho também. Ele é Deus. Está entendendo? É diferente. Por isso que a palavra bará, criou, é usada só para Deus. Deus pode fazer o que ele quiser. O problema é que o homem quer humanizar Deus. Você está entendendo? E a gente não pode humanizar Deus, dar atributos humanos a Deus. Embora Deus, para ser conhecido dos homens, né, usou e permitiu que o homem o conhecesse através dos seus atributos, através dos atributos humanos. Mas Deus é espírito. E Deus é poderoso. Então ele cria do nada. O homem não cria do nada, né? Nem o Big Bang foi criado do nada. Até quem criou a teoria do Big Bang se converteu. Que nem ele acreditava que do nada surgiu alguma coisa. Vou terminar. Então vamos lá. Bereshit bara Elohim, tá? Aqui Hashamai. Hashamai é céu, tá? Como tá ali, céus, tá? Hashamai é céus. Deixa eu explicar sobre essa palavra aqui. Céus ali não é uma referência ao céu somente atmosférico, tá? Ali está falando dos 3 céus, tá? E se você for para a cultura judaica, são 7. Mas eu não vou citar os 7, não. Eu não acredito nessa cultura que fala dos 7 céus, não. Porque não temos base bíblica. E como eu quero trazer conteúdo bíblico, eu não vou usar isso aí. Mas os 3º céu ali, céu, 1º céu, 2º céu, 3º céu, está ali, ó, definido. No primeiro dia da criação, está ali, ó. O 1º céu é esse céu que nós podemos enxergar, né? Que é o céu que nós chamamos de temporâneos, tá? O céu temporâneos, depois vem o 2º céu, que é o mesorâneos, e depois o 3º céu, onde habita Deus e os anjos, que é o urâneos, tá? Urâneos, mesorâneos e temporâneos. Urâneos, que é o 3º céu onde Deus habita. O 2º céu é mesorâneos, tá? É onde ficam as estrelas, onde fica a lua, o céu. E esse
o temporâneos é o céu que nós conseguimos olhar e enxergar e ver. E criou os céus e a terra. Vamos encerrar agora com a palavra terra, que é haaretz. Tá? Então Deus cria primeiro os céus, depois a... Isso é tremendo, né? Quem gosta de pregar, tá aí uma pérola. Deus cria primeiro os céus, depois a terra. Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Vamos ficar de pé para encerrar a aula de hoje. Na próxima aula nós continuamos. Oi. Vem? Vamos orar. Hoje a aula fica por aqui. Na próxima aula nós vamos estudar um pouco mais sobre o verso 1, 2. E como o curso tem 6 meses, então eu não vou me deter muito a cada matéria para vocês aproveitarem o máximo possível de conhecer pelo menos aí umas 12 matérias teológicas da Bíblia, tá bom? 6 meses. Até o final do ano, né? Comecinho de dezembro ali, a gente encerra, faz uma festa, né? Amém? Nem vamos orar, agradecer? Pastor, pode vir aqui orar? Pode orar? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado pela primeira aula. Obrigado por cada aluno aqui presente. Que o Senhor possa abençoar, abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão. Nos ajuda, Senhor, a entender a sua palavra, as Escrituras. Nos ajuda, Senhor, a ter um entendimento sólido, profundo, revelado através das Escrituras, Pai, em nome de Jesus. Nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada, uma noite de descanso abençoada, Pai. Eu peço que a tua bênção seja sobre nós hoje e sempre, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado para a tua glória, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.